E é isso. É essa descoberta que a leva a gostar tanto de fazer caminhadas e de percorrer muitas vezes os caminhos de Finisterra, porque já me disse há pouco, caminhos de Finisterra, antes de começar este Cumplicidades, que não era Caminhos de Santiago, ainda que a maior parte das pessoas se refira aos caminhos assim, Caminhos de Santiago. O caminho cristão é o caminho de Santiago, o lado religioso. Quando faz essas caminhadas até Finisterra, o que é que pensa, o que é que encontra em cada viagem? Sobretudo encontro-me a mim mesma. Na maior parte das vezes, do tempo todo, nós andamos envolvidos numa luta diária, completa, total, cheia de responsabilidades, tendo que corresponder às expectativas de todas as pessoas que nos rodeiam. Bom, quando iniciamos uma caminhada, o que acontece é que vamos apenas com uma mochila e com uma roupa que já sabemos que vamos usar durante 7 ou 8 dias. O caminho faz realçar aquilo que nós realmente somos. E mas isso não pode ser também uma fuga, ou seja, vai percorrer o caminho, entretanto, durante essa caminhada toda não tem problemas, não trabalha, não foge da realidade. Não é uma fuga à realidade. A realidade seria o caminho. Digamos que é muito difícil falar de caminho, porque é o mesmo que explicar o que é o céu ao purgatório. Se é que não há purgatório, mas pronto, se houvesse purgatório, o que é o céu? Eu acho que todos nós somos nómadas. Somos nómadas. Nós somos nómadas. Nós não somos feitos para passar 50 anos num emprego atrás de uma secretária a preencher papéis chatos. Nós não somos isso. Nós somos nómadas. Nós somos pessoas feitas para pensar, para amar, para estar uns com os outros. E cada vez isso está a perder mais. Coisas tão simples como estas, estar uns com os outros. As pessoas passam a vida em frente a um televisor, jantam em frente ao televisor. Peço desculpa porque estou na televisão, mas é um facto. Jantam em frente ao televisor, já não há diálogo. O caminho devolve-nos a nós mesmos, liberta-nos dos telemóveis que são uma chatice, estão sempre a tocar. Nós agora já falamos mais por telemóvel do que uns com os outros. Portanto, o caminho... Ninguém leva o telemóvel no... Algumas pessoas sim, mas são olhadas com um ar um bocadinho estranho, respeitável. O que é que faz aquele espanhol com o telemóvel, não é? Normalmente não é? Normalmente não. Não lhe dizem por vezes que se calhar a sua vida é muito marcada por coisas que não existem, por teoria, por muito pouca prática, porque disse-me há pouco que as cartas representam, se calhar, também aquilo que é mais ou menos real, gosta de caminhar, volto a repetir que se calhar é uma fuga à realidade, gosta muito de ler, que também é outra fuga. É outra fuga. Não lhe dizem que vive muito noutro mundo, Mar? Dizem que eu vivo muito noutro mundo, mas era ótimo, ou melhor, as pessoas que vivem muito noutro mundo, assim como eu vivo, normalmente são pessoas que conseguem enfrentar os problemas do mundo com maior alegria, com maior serenidade, estão mais conscientes do que é a realidade e não do que é a ilusão, porque se calhar aquilo que nós falamos, se calhar é óbvio, isto mais tarde, se calhar daqui a uns 20 anos vai-se perceber, mas daqui a uns 20 anos esta conversa que estamos a ter, se calhar será posta ao contrário, espero eu, não é? Gosta de ler, trouxe vários livros alguns livros. Antes de passarmos ao objeto pessoal, começamos pelo primeiro, amizade com Deus, para alguém que não acredita em Deus. Acredito em Deus. Claro que acredita acredito em Deus. No lado religioso? Religioso depende do que é que está a falar. Não acredito em nenhuma religião. Isto é assim, o Neil Donalds é um escritor americano, é jornalista, como a Paula, aliás, e chegou a um ponto em que estava muito chateado e começou a escrever uma carta a Deus, a insultá-lo. E estranhamente sentiu uma voz dentro dele a responder-lhe e Deus respondeu-lhe. Pronto. O Neil Donalds escreveu Conversas com Deus e o Amizade com Deus é o 4º livro da série. Acredito em Deus, sim, mas não num Deus que castiga, nem que pune. Acredito num Deus que está aí e que está aqui. Acredito em cada um, essencialmente. Em cada um de nós. O outro livro é um livro do autor que falamos há pouco, e há ainda mais 2. A Louisa Hay é ótima, é a escritora que eu mais receito às minhas clientes, porque ajuda imenso a uma pessoa a desenvolver autoestima, amor próprio, confiança em si mesma. E o I Ching é o meu melhor amigo, é o meu conselheiro. Quando tenho algum problema é o I Ching que eu consulto, é uma técnica Responde de orientação. Sempre. Claro, não tem outra hipótese, responde sempre. E agora o objeto pessoal? O objeto pessoal que eu trago é um quartzo, um cristal quartzo, que eu encontrei numa caminhada e pronto. E que para mim é muito importante. Por que é tão especial este objeto? O que é que lhe dá? Porque nessa caminhada, que foi uma caminhada muito importante, porque eu ia chegar a Finisterra no dia dos meus anos, foi no dia 6 de julho, foi em julho. Fui pedindo várias coisas que gostaria, muito simples, que gostaria de ter, e
pedi que viesse sol, pelo menos no dia dos meus anos, porque já tinha apanhado 2 dias de chuva no caminho e isso é chato, não é? E veio sol. E uma das coisas que eu pedi, e não pedi, foi assim, gostava tanto de encontrar um cristal quartzo, e lá estava no caminho um cristal quartzo à minha espera. Mais tarde, nessa altura eu estava com uma companheira de caminho e pensei que bom seria encontrar outro cristal quartzo, mas isto já é pedir demais. E justamente no dia seguinte, em Finisterre, encontrei uma pedra inteira cheia de cristalzinhos quartzos que dei à minha amiga. Portanto, e contou essa história a mais alguém? A mais alguém como? Sim, partilhou essa experiência com alguém? Sim, falo imenso. Aqui é mais difícil falar, mas normalmente partilho imenso. As pessoas não lhe disseram que pode ter sido uma coincidência? Qual é a diferença? Entre coincidências ou... É diferente. Quando pede alguma coisa e faz um pedido e, entretanto, por alguma razão lhe é colocado ou lhe é dado esse pedido, é uma coisa. Agora, pode acontecer também sem nenhum pedido, quer dizer, encontrava o cristal na mesma. É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Mas isso é outra fuga. Não é, não. É a mesma coisa. Ser coincidências não existem. Porque assim amar está sempre bem. Exato. Faça um pedido. Se encontrar, tudo bem. Se não encontrar, também tudo bem. Se não pedir encontrar, também tudo bem. Digamos que, segundo uma frase que aparece no Bill Donalds, a felicidade da vida, a verdadeira felicidade consiste não em termos aquilo que desejamos, mas em desejar tudo aquilo que temos. Tudo o que deseja amar. É assim, não. Não há santos, certo? Estou num trabalho de evolução em que espero chegar a um ponto em que desejo tudo aquilo que tenho. E o meu objetivo é esse, chegar a um ponto em que desejo absolutamente e sem sombra de dúvida tudo aquilo que tenho. E isso é o mais importante, acho eu. É isso. Isto significa desejar tudo aquilo que nos acontece, as boas e as más, desejá-las, aceitá-las. Sentirmos alegres e que a nossa alegria seja inabalável, independentemente daquilo que aconteça. Mesmo quando são as coisas más? Não há coisas más, tudo serve na realidade para um propósito, não é? De evoluirmos, de superarmos. Portanto, quero chegar a esse ponto em que não diga que há coisas más. Estou a trabalhar para isso. Se calhar tenho um longuíssimo percurso pela frente. Diga-me, por favor, que às vezes também está triste, que se irrita. Imenso, irrito-me com imensa facilidade. Tenho um temperamento, às vezes, um bocadinho chato, mesmo, sou um bocadinho explosiva. Ando a trabalhar para evoluir no sentido de ser menos. Irrito-me e choro e etc. Aquelas coisas todas. Isso são o que eu falo e não o que eu faço, não é? Tento ser o que falo, não é? Agradecer por ter vindo a este Cumplicidades, partilhar alguma da sua experiência. Obrigada. Foi o Cumplicidades com a Mar, que é uma intérprete de tarot, mas é essencialmente uma intérprete daquilo que é a realidade.